Ok. Ok. Boa noite, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu me chamo Luciana Robert, estou aqui junto com a Eliene, da BRH, trazendo um momento de conhecimento, de aprendizagem para vocês. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Caio Custer aqui conosco, da Joyce Ribeiro, que se dispôs também a estar aqui conosco. Bom, nós vamos tratar sobre a NR01. Vamos falar sobre a NR01. Primeiramente, eu vou fazer uma apresentação para vocês, para falar um pouquinho sobre o nosso universo da BRH. Muita gente pode ainda não conhecer. Tem muitos eventos, muitas ações que a gente promove aí mensalmente, quase que diariamente, né? A ABRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Nós estamos aqui na posição de voluntárias, né, da seccional do Espírito Santo, na diretoria de aprendizagem. Vou compartilhar então aqui com vocês. Lá. Já estão visualizando? Sim. Beleza. Então tá. Então, nós vamos falar sobre a NR01, como eu disse, e o assunto que vai nos nortear é como a NR01 vai impactar as pessoas. Bom, quem somos nós, né? Nós somos uma comunidade, somos inspiração e somos desenvolvimento. Há 40 anos, a ABRH, que reúne 21 seccionais em todo o país, ela desvincula juridicamente as seccionais e são integradas na missão de promover o desenvolvimento profissional de recursos humanos e lideranças por meio de eventos, pesquisas e trocas de experiências. Atualmente, a ABRH do Espírito Santo desfruta do apoio de 26 conselheiros comprometidos em orientar a associação rumo às melhores práticas. Contamos também com a liderança da Neide Cristo, atual presidente, e Cosme Pérez, nosso vice-presidente. Para garantir uma operação eficiente, a ABRH Espírito Santo é dividida em 12 diretorias, cada uma supervisionada por diretores especializados. Todas essas diretorias contam com o esforço de voluntários engajados para atender as necessidades específicas de cada área da associação. Além dessas contribuições valiosas, temos o escritório liderado pela Lorena Meirelles, administrador e sua equipe, Joyce Souza, assistente de comunicação, Jordana Modesto, assistente de administração e Sandra de Oliveira, executiva comercial. A ABRH tem uma missão de disseminar o conhecimento sobre o mundo do trabalho para desenvolver pessoas e organizações, influenciando na melhoria da condição social, política e econômica do país. Temos a visão de sermos representativos, influentes e fonte de referência em gestão de pessoas, motivando e promovendo ações que estimulem a inclusão social no cenário das relações do trabalho. E os nossos valores são respeito à dignidade das pessoas, desenvolvimento da cidadania, postura legal, ética e apartidária, excelência nas ações, austeridade e crescimento sustentável. Nós existimos muito, muito mesmo, graças aos nossos patrocinadores, né? Então, nós temos que estar aqui agradecendo na figura até do Dr. Caio, que está aqui, né? Na cota ouro, a Brum Custer, Marques e Fragoso, CIE Espírito Santo, o CEP Group, Tempo, Benefícios e Serviços e Unimed. Na cota prata, ArcelorMittal, Grupo Estel e Vale. Cota bronze, Comprocard, Notícia Boa, Cicobi e o Idu. Bom, esse é o nosso calendário, pessoal. Vocês podem dar um print na tela agora e já acompanharem aí nesse ano de 2025, são os nossos eventos já aí garantidos, onde os voluntários podem estar aí se conectando e participando desses eventos, ok? E se você ainda tem um pouquinho mais de interesse de conhecer um pouquinho sobre a nossa universidade, que faz parte da nossa diretoria de aprendizagem, cuja a diretora é a Eliene, basta você escanear a sua câmera aqui no QR Code, que a gente vai ter mais informações para vocês, ok? Bom, vou apresentar as duas personalidades que vão dividir conosco um pouco o conhecimento. A Joyce Ribeiro, ela é fundadora da Humanize Consultoria, empresa que tem como propósito humanizar as relações no ambiente corporativo.
atua promovendo inclusão e saúde mental nas organizações por meio de serviços como rede de atendimento psicológico 24 horas, capacitação de líderes e RH em saúde mental e combate ao burnout e ao assédio, além de consultoria, treinamentos e palestras. Obrigada. Caio Custer é advogado sênior e sócio-diretor da Brum Custer Marques e Fragoso Advogados, com mais de 20 anos de experiência em direito empresarial, governança, negociação e franchising. É coordenador do IBGC Espírito Santo e diretor jurídico da ABRH Seccional Espírito Santo. Especialista em direito digital, propriedade intelectual e proteção de dados com MBA em Economia e Gestão Empresarial pela FGV. Reconhecido pela atuação estratégica, foco em resultados e liderança técnica. Bom, eu vou passar então agora esse compartilhamento aqui da apresentação do Dr. Caio. Ok. Bom, vocês já estão visualizando? Estão visualizando? Sim, Beleza. estamos. Então, agora é contigo. Fique à vontade, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é, de fato, a NR, né? A NR1 é a norma que regulamenta todas as demais normas que tratam de segurança e saúde do trabalho no nosso país. Ela sofre atualizações constantes e foi muito impactada agora em agosto de 2024 com a alteração de uma portaria que incluiu dentro dos quesitos que as empresas precisam se preocupar, ou seja, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, a questão da saúde mental. Reforçou também o combate ao assédio, que já era, né, uma lei também recente, introduzida, trazendo a obrigação para que as empresas colocassem no programa de treinamento e no programa de gerenciamento de riscos também o combate ao assédio, né, em especial o assédio sexual, e traz, sobretudo, a questão das empresas precisarem se adequar e garantir também a segurança psicológica e psicossocial, né, dos trabalhadores. E tratando um pouquinho, né, do que é a importância da NR01. Né? Ela, além dela definir o arcabouço de todas as demais normas regulamentadoras, ela é dentro, se a gente fosse imaginar uma pirâmide de importância, a NR mais importante de todas as outras, porque ela vai dar as bases para que as outras NRs também sejam desenhadas dentro desse grande arcabouço. E quais foram as mudanças introduzidas aí por essa portaria, que foi a portaria 1419, né, de agosto de 2024, que tem causado essa grande discussão dentro do ambiente e do mercado de trabalho? Como eu já falei, a inclusão dos riscos psicossociais, o reconhecimento formal, né, da questão da saúde mental, a obrigatoriedade de avaliação e a necessidade que, inclusive, tenha-se uma atualização documental dos fatores psicossociais, exigindo, né, a adequação de processos, documentos da empresa de uma forma geral. E qual foi o contexto social e econômico do que a gente está denominando por nova NR, né? Isso sem preciosismo jurídico, porque a NR ela não é nova, o que houve foi uma atualização. Primeiro contexto que a gente traz, que são os desafios de uma sociedade digital. A gente sabe, não sei se muito felizmente, mas que o mundo passou por transformações profundas aí, com a digitalização, com a pandemia, né, com as dinâmicas de home office, com essa hiperconectividade, né, e essa sobrecarga até informacional
que eu costumo chamar de vieses, né, cognitivos da sociedade algorítmica, né? Tem uma frase que eu venho utilizando bastante, porque a gente vive um mundo extremamente intencional quando a gente está falando de ambiente digital. E as doenças, elas mudaram, elas estão mudando, né? Se a gente voltar a 10, 15, 20 anos atrás, quais eram as doenças que realmente apareciam no contexto do mercado do mundo do trabalho? Você tinha muita LER, você tinha muita DORT, lembro, bancário, né, com problema, lesão no mangueto rotador. Então, você tinha lesões caracterizadas por esforços repetitivos, mecânicos. Com o mundo digital, a gente tem menos esforço mecânico, mas a gente tem, de outro lado, uma demanda que não é mecânica, mas ela é mental. E se a gente for tratar em termos de capacidade de duplicação de conhecimento e de absorção de conhecimento, o cérebro humano não consegue acompanhar a evolução que a gente tem nas máquinas. Então, isso gera uma sobrecarga. Dentro desse contexto, quais são as doenças que vão preponderar? Aquelas doenças conectadas ou ligadas à utilização desse nosso órgão cerebral. Então, as doenças de hoje, elas estão muito mais conectadas, né, e são derivadas desses transtornos mentais. A tendência é que a gente vai ter menos lesões por esforços repetitivos, a gente vai ter outro tipo de lesão, né? Talvez a gente vai ter tratamento de obesidade, a gente vai ter tratamento, até alguns tratamentos que são ortopédicos, mas derivados da pessoa ficar sentado muito tempo dele, de frente para o computador, mas a tendência até é que a gente utilize menos teclado, mais voz. A gente está caminhando para isso, né? Aplicativos e outras formas de inputs que a gente fala no mundo da inteligência artificial que não vão derivar da digitação. A mudança ela é sistêmica. E isso traz um desafio gigante para a gente, porque esse transtorno é o transtorno mental que é o mais difícil de ser tratado. O ortopédico, você vai lá, faz uma cirurgia, coloca um pino, né? Não sou médico, não, mas advogado se dá entendido em tudo, né? Então, mas você vai lá, coloca o pino, faz fisioterapia e a sua tendência é recuperar. Agora, o transtorno mental, ele é um transtorno que ele é contínuo. E nesse mundo fluido, a gente tem uma imensa dificuldade de conseguir separar e definir aquilo que é causado especificamente pelo ambiente de trabalho ou aquilo que é causado pelo esgotamento que a gente chama de rolagem infinita, dos algoritmos que estão trabalhando com um produto que é a nossa atenção, os algoritmos que estão traçando e que estão sendo programados para trabalhar, entender qual é o perfil, né, da gente e acabam nos convencendo e nos levam a consumir por aquilo que a gente já gosta, por aquilo que a gente já acredita. Reforça a nossa visão de mundo dentro de um mundo mais restrito para poder tomar a nossa atenção. E a gente vai entrando em isolamento social, isolamento em relação à natureza, isolamento familiar. E isso também está conectado ao ambiente e ao mundo do trabalho, porque ele também ocorre nesse meio digital. Então, hoje a gente já tem uma estimativa de que 4% do PIB brasileiro está afetado, né? A gente tem um custo de 4% do PIB brasileiro relacionado à produtividade, rotatividade, por conta de problemas de saúde mental. Então, esse é o contexto que a portaria 1419/2024 vem como uma tentativa de segregar aquilo que é causado no mundo do trabalho para que o mundo do trabalho, e aí no caso as empresas, consigam fazer o tratamento. A dificuldade é que dentro desse contexto a gente não consegue efetivamente separar o que é relacionado a trabalho, o que é relacionado à sociedade
digital. Eu vou dar um exemplo, né? E aí eu não estou defendendo nenhuma bandeira nem outra. A questão do home office. A questão do home office, ela veio como uma solução excelente, maravilhosa para a humanidade, em vários aspectos. Aspecto ecológico, né? Você tem menos emissão de poluentes, o aspecto em tese de você ter um aproveitamento melhor do seu tempo e uma sobra de tempo para viver com sua família, diminuir deslocamento nas cidades. Então a gente olha para isso e isso realmente é muito bom. É lógico que os trade-offs estão começando a aparecer, porque em tudo que se fala de sociedade digital você tem trade-off. E qual trade-off? Né? Você vai ficar mais isolado, você vai ter menos fit cultural, né? Você vai conviver menos com as pessoas, é sempre um ambiente mais virtual. E como é que a gente equilibra esse trade-off? Né? Esse é talvez assim, o maior desafio quando a gente pensa num termo regulatório para poder definir. Mas, ok, você acredita que o home office é bom para você. Você vai ser inundado por informações de que o home office é a melhor saída para todo mundo, inclusive para você, porque você acredita naquilo. Se você acreditar que o home office não é bom e pensar nos trade-offs, você vai ser inundado por informações, por artigos, por opiniões dizendo que o home office não é bom, que ele não presta. E o que está por trás disso numa sociedade algorítmica? No meio desses artigos e de tudo que está te levando a acreditar que o home office é bom, vai aparecer um anúncio de uma cadeira ergonômica, de uma assinatura de maior velocidade da internet. Se você acredita que o home office não é bom, vai aparecer um anúncio de algum produto relacionado a escritório. E esse é o viés que a gente não consegue enxergar. E esse viés, ele cria esgotamento mental, porque ele está sempre trabalhando nas nossas crenças, mas naqueles efeitos extremos de uma grande mola. Mas trazendo isso para o desafio da norma, né? Para a gente continuar caminhando aí e daqui a pouco fazer o fechamento. Quando a gente a gente recebe uma norma que tenta regulamentar uma doença mental que você não consegue efetivamente segregar, é lógico, vamos imaginar que você seja vítima de um assédio sexual. É bem possível, eu não posso dizer que é provável, mas é possível que você consiga fazer um link que aquele assédio sexual ou aquele assédio moral exacerbado, ele, no mínimo, vai ter o que a gente chama de direito, né, a concausa para o seu quadro de transtorno mental. Mas, às vezes, isso não é tão evidente. Primeiro que você tem uma dificuldade, na maior parte, né, das situações, de identificar, em concreto, esse tipo de assédio. E segundo, que você tem uma carga de subjetividade. Por exemplo, há pessoas que se motivam com as metas. Elas batem as metas e elas conseguem trabalhar nesse ambiente de pressão. A pressão faz bem para aquela pessoa. Se não houver pressão, ela se sente desmotivada e provavelmente nem vai ficar naquele trabalho. Outras pessoas, na mesma pressão, vão ter uma reação absolutamente diferente. E aquilo vai fazer mal para aquela pessoa. A norma, em princípio, como ela foi constituída, ela não traz critérios objetivos. Então, vai ser sempre dependendo do sentimento daquela pessoa em relação ao que aconteceu. Obviamente que se a gente não for trabalhar nos extremos da mola, a gente for trabalhar uma questão de bom senso, há questões hoje que são questões muito comuns, que a gente vai olhar e eu digo comum no sentido de que vai ser comum para mim, para a Luciana, para a Eliane, para a Joyce, que aquilo é aceitável ou não. Eu vou usar um exemplo de 25 anos atrás, quando eu trabalhava num banco e numa reunião geral,
com esse banco, o gerente geral da agência vira para um gerente de conta e fala: fulano, como é que você não está batendo meta? Você tem pernas, usa uma saia mais curta. E falou isso na frente de toda a agência. Uma situação que se acontecesse hoje, ou que se acontecer hoje, provavelmente ele vai sair preso, né? Ele vai sair preso. Então, se a gente for olhar, a sociedade está caminhando, está melhorando? Está melhorando. Então, nesse aspecto, está melhorando. Mas, como a gente tem uma sociedade digitalizada, que inclusive também a gente tem esses viés algorítmicos que impulsionam a polarização, né? Também sensibiliza um pouco mais. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa ter o letramento e a sensibilidade aflorada, eu fico pensando como que a gente, através de uma norma, consegue fazer uma empresa para cada trabalhador. Porque essa é a grande dificuldade naquilo que não é um padrão que você de cara acha que é aceitável e inaceitável. Então, essa subjetividade na avaliação foi já o primeiro grande problema dessa norma. A falta de conhecimento técnico também, eu falo assim, a gente tem uma cultura brasileira onde a gente saca uma lei para resolver grandes problemas que eles não são legais. Por exemplo, a nossa Constituição Federal garante direito à moradia e educação para todo brasileiro. É possível, né? Quem dera se a força de lei tivesse condição de resolver isso, né? Então, a lei, ela cria obrigações positivas ou negativas, mas precisa haver uma preocupação de como a gente tangibiliza isso, né? A gente tem um outro problema de implementação da norma, que é uma resistência organizacional, porque é um grande tabu se tratar de problemas psicossociais dentro das empresas, tanto para o empregado quanto para o empregador. A gente vê dos dois lados. Na verdade, na sociedade, né? Eu acho que ainda, né, muita gente sofre de depressão e ela tem vergonha de dizer que está deprimida. A empresa acha que é frescura, o empregado também acha às vezes que é frescura e não reconhece aquilo como um grande problema e tem uma queda de performance, e a sociedade trata isso como tabu e ninguém consegue colocar isso na mesa. E há também, nos extremos da mola, né, o oportunismo e, de fato, como é que a gente equilibra isso? E a percepção de custo adicional que fica para as empresas, porque parece, olha, mais uma coisa que eu vou ter que gastar ou mais um cheque em branco que a fiscalização vai ter para poder me autuar. E como não havia e não há ainda critérios objetivos, gera essa grande insegurança como desafio na implementação da norma. E aí a gente já cai no status atual dessa implementação, que foi reconhecido pelo ministro do Trabalho agora, o Luiz Marinho, agora mesmo, poucas horas atrás, numa reunião com a FIEND, salvo engano, tá? Onde ele reconhece as dificuldades operacionais de vir para o meio de uma norma legal, tentando regulamentar isso, mas sem uma orientação básica. Então, por exemplo, a norma, graves problemas técnicos, não define quem é o responsável pelo programa de gerenciamento de risco, nem qual é a formação desse profissional, né? Nem se isso é interno, se é externo. E aí eu não sei se a fala dele ajudou ou piorou, porque ele fala, ninguém precisa procurar prestador de serviço externo. Você vai olhar para dentro de si mesmo e vai definir se você vai precisar daquilo. Bom, como? Então, imagina isso na prática. O fiscal vai lá e fala, você precisa daquilo. Não, eu não preciso. Eu olhei para dentro de mim mesmo e achei que eu não precisava contratar ninguém lá fora para me ajudar. Então, a gente precisa ter definições mais claras de como isso vai se operacionalizar. Então, a gente teve a publicação da portaria, que, salvo engano, foi em agosto de 24, né? E agora a gente teve a reunião com o ministro do Trabalho, não foi a primeira, a gente teve diversas reuniões. E o que ficou definido nessa reunião? A portaria entra em vigor agora, dia 25 de maio de 2025. Não mudou
o momento da vigência da portaria. O que vai existir é uma carência de 12 meses, onde as empresas vão poder se adaptar e implantar o programa antes de serem financeiramente autuadas. Porque, pelo menos na fala do ministro, falou, olha, pode até haver fiscalização, mas a punição durante esses 12 meses não vai acontecer. E é importante também destacar que o Ministério do Trabalho se comprometeu a desenvolver um guia orientativo. Publicação, na verdade, não é imediata, é 90 dias, salvo engano, pelo que eu entendi da fala dele, para que o Ministério do Trabalho publique uma cartilha dizendo como as empresas, de fato, vão ter que agir e classificando, pelo menos é a nossa expectativa, dizendo, por exemplo, quais são os riscos psicossociais. E foi a primeira vez que o ministro em público virou e falou, olha, a empresa vai precisar cuidar dos problemas psicossociais derivados da empresa, de dentro da empresa, porque até então nem isso a portaria deixava claro. E ele definiu também pela criação de um grupo tripartite entre governo, trabalhador e também os empresários, que precisam ser ouvidos, senão a gente mata a galinha dos ovos de ouro. Né? E aí definiu uma implementação gradual, que em maio de 2025 começa agora o período orientativo, né? Onde a gente vai ter a definição dessas exigências relacionadas aos riscos psicossociais, e a gente vai ter uma fase educativa aí de 12 meses, com a fiscalização, tendo esse foco. Não está claro e não está definido, mas o que a gente imagina é que essas fiscalizações devam acontecer, pelo menos deveriam acontecer, depois da publicação do manual da NR01, né? Por conta das subjetividades da lei também. E a partir de maio de 2026, aí sim, nós teremos as autuações efetivamente acontecendo. Quais seriam, então, os próximos passos para as empresas dentro do contexto que a gente tem ainda sem a definição da cartilha? Primeiro é o planejamento, porque não se discute que o programa de gerenciamento de riscos vai precisar incluir os riscos psicossociais, né? A lei que define, por exemplo, ações de combate a assédio sexual e moral, ela já está em vigor há muito tempo, então a CIPA já precisava estar rodando os treinamentos periódicos a respeito disso. É o momento das empresas fazerem um mapeamento, né, desses fatores psicossociais, e quanto melhor for esse mapeamento, menor o risco para a empresa de assumir a responsabilidade por um transtorno mental. E é o que eu sugiro que as empresas façam, porque, de fato, nós estamos vivendo numa sociedade com esgotamento digital do nosso cérebro biológico. A gente vai ter também, como próximo passo, capacitação das equipes, e aí começar a implementação da medida. Não é para a gente deixar, não é para que as empresas deixem para implementar as medidas a partir do ano que vem. Porque a tendência é que a fiscalização seja dura com isso, porque está custando caro para o PIB brasileiro, está custando caro para o INSS. Então, a gente, como sociedade, precisa entender que esse problema não é um problema do governo somente, ele é um problema nosso. E já começar a estabelecer um programa de monitoramento contínuo. Então, aproveita esses 12 meses para estabelecer. Então, de uma maneira muito prática, já chegando ao final aqui da nossa apresentação, o que eu deixo de recomendação prática aqui? Já promove a integração entre as equipes, tá? Principalmente as áreas de segurança do trabalho, recursos humanos. Tá? É fundamental a gente ter essa integração. E jurídico também. Tá? Documentação. Tem muita empresa que faz e que tem programas muito legais assim, de estímulo ao bem-estar do trabalhador, mas que não documenta. Então, agora, precisa documentar.
E com isso também, aproveitando os recursos disponíveis, né, assim que o manual do Ministério do Trabalho ficar pronto, e já de imediato adotar ações preventivas, né? Canais de comunicação, revisão de cargas de trabalho. Precisa estar muito claro, tá, gente, o que é excesso, a dificuldade operacional de definir excesso de trabalho, carga excessiva, cobrança de meta. Então, isso tudo precisa estar muito bem registrado para não cair na subjetividade, porque a tendência é que, a priori, a realidade vai ser aquela apontada pelo trabalhador. Então, a empresa, o ônus da prova vai estar com a empresa que tem que comprovar que ela cumpriu aí todos os requisitos. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei até demais, então, assim, de imediato, o que eu queria trazer para vocês é um en passant da NR1 e do que aconteceu hoje à tarde aí na reunião com o ministro. Eu já fui, assim, extremamente bem apresentado aí pela Luciana no início da palestra e me coloco aqui à disposição de vocês para eventuais dúvidas e acho que a gente vai ter muita coisa para conversar ainda daqui para frente, nesses próximos 12 meses. Tá bom? Muito obrigado aí e vamos juntos. Obrigada, Caio. Então, agora, nós vamos ouvir um pouco a Joyce, né? Vou compartilhar aqui a apresentação dela, para a gente ter um olhar agora de uma psicóloga, né, Joyce? Vamos ter um olhar agora para os fatores em si, como aplicar, como... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse. Vamos lá. Estão visualizando? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos Pode lá, ficar, fica então. com você, Joyce. Tá certo. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a todos e todas que estão assistindo. Primeiramente, me apresentando, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma camisa azul marinho, listrada com branco, cabelo na altura do queixo e um sorriso enorme pela alegria de estar com vocês aqui na BRH, podendo apoiar a todos vocês nesse processo que ainda é muito novo, que está causando muitas dúvidas, e é importante saber que a gente consegue dar essa mão para vocês nesse processo que é benéfico e necessário para todas as pessoas. Então, falando um pouco da minha formação, eu sou administradora de primeira formação, atuando em grandes corporações, liderando grandes equipes, estou formando em psicologia e também tenho formação, por exemplo, em gerenciamento de riscos. Então, eu trago esse olhar de negócios da administração, de cuidado com as pessoas de psicologia e gerenciamento de riscos para melhorar esse processo, né, de mapear e tornar esses ambientes mais saudáveis nas empresas. Então, contando um pouco da minha história, eu nunca adoeci mentalmente, assim, eu nunca tive transtorno de ansiedade, depressão, burnout, e eu entro na psicologia por ver pessoas adoecendo ao meu redor, e sem entender, porque quem não passa por isso tem muita dificuldade de entender essas dores invisíveis, e que muitas vezes elas são dores em dobro, um pelo que a pessoa está sentindo e outra por essa falta de compreensão, porque nós não fomos educados e educadas para lidar com as nossas emoções, com a nossa saúde mental. São assuntos que são relativamente novos, né? Entraram em evidência com a pandemia, que exacerbou essa quantidade, esse aumento de adoecimento mental. A pandemia passou, com a vacina, e a gente vive agora no momento de endemia, ou seja, essas questões ficaram e não tem vacina para isso. Então, o que a gente faz, né? Como é que a gente pode lidar com as situações para fazer a prevenção para a gente viver melhor, tanto no individual e aqui no ambiente corporativo? Pode passar, por favor, Luciano. Pode passar, por favor. Se você puder só voltar à primeira página, deixar claro aqui que no Espírito Santo nós temos um suporte, uma parceria da Conecta Vida. Então, a gente está disponível aí também para dar um suporte no Espírito Santo. Pode seguir, por favor.
A gente traz essa reportagem, que ela é de março agora, falando do aumento absurdo dos afastamentos por saúde mental. Hoje, já somando os CDFs, né, com relação a afastamentos, cerca de 8% dos afastamentos hoje no INSS é em função de questões de saúde mental, somando ansiedade, depressão, estresse crônico. E não dá mais para ser assim, porque sofre quem adoece, primeiramente, sofre a empresa, sofre a liderança, sofrem os colegas de trabalho e sofremos todos nós, né? E isso chegou realmente a esse impacto aí no INSS e medidas precisam ser tomadas para a gente encontrar novas maneiras de se relacionar com o trabalho, né? De se relacionar consigo mesmo, fazendo esse processo de prevenção e de melhoria contínua. Pode passar, por favor, Luciano. Então, antes de lei, a Humaniza, a gente está há 2 anos no mercado e muito antes de lei, a gente prega os benefícios que as empresas têm em ter esse novo olhar, de cuidado com as pessoas, o quanto a melhoria da qualidade de vida das pessoas retorna em resultado para as empresas. E olhando esses exemplos, né, as pessoas, quanto mais saudáveis elas são, melhores trabalhadores e trabalhadoras são e mais produtivas são. Essa é a conta. Não é esse processo que está muito normalizado das pessoas chegarem num nível de exaustão, muitas vezes até paralisante, né, para se chegar numa produtividade. O processo é justamente ao contrário, e a gente precisa recriar uma nova maneira de trabalhar, que melhore a qualidade de vida das pessoas e que traga os resultados para as empresas. Pode passar, por favor. Falando em resultados, aqui está um exemplo de como as empresas estão deixando dinheiro na mesa quando não se tem esse olhar. O quanto se gasta, e aí falando financeiramente, não só esse desgaste emocional. Com afastamentos, o custo do INSS, dias de salários pagos e não trabalhados, a pessoa, quando se afasta, você muitas vezes tem que sobrecarregar uma outra pessoa e vai perpetuando esse nível de estresse. Tem um custo de turnover, cada pessoa que você precisa recontratar é uma grana, né? Tem o presenteísmo, o que é isso? O absenteísmo é quando a pessoa falta, ela entrega o atestado, isso aí já é comum, né? Presenteísmo é quando a pessoa está no escritório, como o Caio falou com relação a essas questões do digital. Ela está ali, mas a cabeça não está. Então, ela está presente de corpo, mas não está presente de alma, porque muitas vezes em adoecimento mental existe essa desconexão. E o presenteísmo ele é o primeiro passo para o absenteísmo, que em seguida, se não tratado, vai levar a pessoa ao afastamento. A gente fala também de custos de impostos. Existe o FAP, né, que é o fator acidentário de prevenção, que ele varia de acordo com a quantidade de afastamentos. E a gente já viu que essas questões de saúde mental hoje são os grandes motivos de afastamentos nas empresas. Então, quanto mais afastamentos a empresa tem, ela pode chegar a pagar o dobro desse imposto. E quando tem menos, ela pode chegar a pagar metade. E é um imposto que incide sobre a folha de pagamento. Então, a gente está falando de grana, a gente não está falando somente de uma parte subjetiva ou romântica, a gente está falando de negócio, a gente está falando de cuidado de pessoas dentro de uma estratégia empresarial. Impactos na sinistralidade, existem adoecimentos mentais, a gente deu exemplos aqui de CDF, mas a gente já sabe que existem várias outras questões que têm fundo emocional e que fazem as pessoas adoecerem e que dentro de um tratamento existe também esse resultado em redução de doenças e de sinistralidade. Pode passar, por favor. Mas falando aqui especificamente da lei, a lei ela vai olhar o ambiente de trabalho, o quanto esses fatores, esses riscos psicossociais, essa relação desse ambiente pode ser um fator de risco ou um fator protetor da saúde mental das pessoas. É uma análise do conjunto, não é uma análise do indivíduo. Então, essa parte eu vou passar, porque o Caio já explicou muito bem sobre a lei em si, né, essa visão do direito. Pode passar, por favor. A gente traz aqui a definição desses riscos psicossociais dentro de uma
de um olhar já acadêmico, né? Então, é uma análise de como esses fatores podem agravar esse adoecimento psíquico dos trabalhadores. E dentro da linha do PDCA, o que é isso? O que as empresas precisam fazer? Elas precisam planejar as ações, colocar essas ações em andamento, checar o andamento das ações e rever, porque é um processo contínuo. Pode passar, por favor. Aqui estão alguns exemplos. Como o Caio falou, a NR01 ela é a norma-mãe, mas ela conversa com outras normativas. E aqui a gente traz um exemplo de riscos psicossociais que já constam dentro de uma normativa de doenças relacionadas ao trabalho, que exemplifica o que está sendo analisado. Eu estou vendo muitas pessoas de RH me procurando com muitas dúvidas com relação a esses riscos, muitas vezes fazendo testes psicológicos nas pessoas, de forma individual. São importantes, mas não é isso que está sendo visto, não é isso que está sendo cobrado dentro dessa matéria que a gente está falando aqui. Aqui está sendo visto essa relação do ambiente, do conjunto que vai trazer esse impacto, porque as pessoas, todos nós estamos sujeitos, infelizmente, a adoecimentos por N motivos. São diversas questões da nossa vida que impactam a nossa saúde mental. São fatores, muitas vezes, externos, é um divórcio, é um luto, são várias situações que nos impactam, né? A saúde mental ela vem muito nesse sentido da gente estar em equilíbrio para lidar com os altos e baixos da vida. Mas o que se quer ver aqui é com relação ao ambiente de trabalho, o que esse ambiente está causando nas pessoas. E existe muito esse olhar e uma preocupação de punição. A gente falou aqui das infrações que vão entrar depois, porque agora a gente está num processo educativo, mas mais que isso, essa visão, essa aplicação desses programas pode ser uma defesa também para a empresa, quando ela faz esse mapeamento e tem esse olhar de cuidado, mostrando que aquele ambiente e todas as ações que a empresa fez para melhorar aquele ambiente. Então, se eventualmente um funcionário adoece, que está suscetível a adoecer, e ele coloca isso na conta da empresa, se a empresa tem isso documentado, como o Caio falou, mostrando todas as ações que a empresa fez, mostrando a pesquisa que é feita com todos os funcionários não estão relatando aquele tipo de risco, isso pode ser também um fator relevante nessa análise da empresa, onde ela consegue comprovar todas as ações que ela fez para evitar esse adoecimento, que sim, nesse exemplo que eu dei, a pessoa adoeceu, lamentavelmente, mas isso não foi exatamente oriundo do ambiente de trabalho. Então, aqui estão alguns exemplos desses riscos que estão considerados. E o primeiro deles, que é o que eu chamo muita atenção, é a gestão. Porque a gente não está falando aqui de preencher um formulário e colocar lá no e-social. A pessoa da gestão, essa forma de gerir pessoas e rever essas questões buscando alternativas é primordial para minimizar esses riscos. E aí demais fatores aqui, como assédio, Caio também deu exemplo tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, quanto isso impacta, sobrecarga de trabalho, monotonia no trabalho, todas essas questões que vão impactar positiva ou negativamente a saúde mental das pessoas e que podem ser gerenciadas e que podem ser melhoradas. E é esse o propósito, e a gente está aqui para ajudar nesse sentido. Pode passar, por favor, Lu. Aqui, falando especificamente de algumas empresas que não têm a obrigatoriedade do PGR, né? Porque essa lei ela é aplicável para todas as empresas, de todos os tamanhos, de todos os ramos, desde que tenha um funcionário ou uma funcionária CLT. Né? Mas algumas empresas, principalmente micro, pequena empresas, empresas de grau de risco 1 e 2, elas têm dispensa do PGR. Mas a NR01, ela também conversa com a NR17, que vai falar da ergonomia, e ergonomia aqui no sentido de conforto do ambiente de trabalho, existe essa prerrogativa dessa análise ergonômica, onde todas as empresas precisam fazer esse mapeamento, independente de tamanho, independente de grau de risco.
Pode passar, por favor. Aqui estão exemplos dentro da NR01, esse é um trecho específico da lei, falando o que as empresas precisam fazer. Ela precisa mapear, classificar esses riscos em severidade e probabilidade e criar plano de ação. O que vai ser feito para melhorar esses fatores? E aí coloca lá quando vai ser feito, por quem vai ser feito e as informações que vão constar de forma registrada do quanto a empresa está se empenhando para melhorar aquele ambiente. Pode passar, por favor. Aqui, dividindo o processo em 3 partes, do que as empresas precisam fazer. Primeiro, o mapeamento. Esse mapeamento ele precisa ser de uma ferramenta com validade científica. Esse é um primeiro ponto em que eu tenho visto muitos erros nesse sentido também. Imagina um auditor do trabalho chegando para conversar na empresa para entender como é que está aquele ambiente. E aí você fala que você fez as ações, mas essas ações muitas vezes já estão sendo feitas por muitas empresas, mas não estão sendo documentadas devidamente. Esse é um primeiro ponto. Mas usando uma ferramenta aleatória, um Google Forms, sem validade científica, isso não tem um peso para essa análise. Então, é importante que seja uma ferramenta com validade científica, que leve em consideração a percepção dos funcionários. Então, toda essa normativa, ela vai perguntar como aquele funcionário está analisando a empresa com relação a esses fatores, de forma anônima, para respeitar aí a segurança psicológica e que as pessoas realmente consigam se colocar. Então, a gente tem já uma ferramenta que já foi adaptada para ajudar as empresas nesse sentido, de forma simples e rápida. Depois é o diagnóstico. Depois que eu mapeei, o que eu faço? Quais os fatores que estão com os maiores graus de riscos? E aí, para empresas maiores, fazendo uma análise também dos setores, porque uma filial pode ter um fator que está com grau de risco alto, por exemplo, relação com a liderança, conflitos com a liderança, e para aquela filial a gente pode fazer ações específicas para melhorar aquele ambiente nesse fator. E uma outra filial pode estar com um caso, por exemplo, de sobrecarga de trabalho. Então, aí a gente vai rever essa carga de trabalho, vai trazer algumas sugestões para melhorar essa carga, com ações pontuais e específicas para cada departamento. E depois, o plano de ação. Então, a gente tirou uma foto da empresa, identificou os riscos, fez a classificação dos riscos, já tem essa informação pronta para incluir tanto no PGR, quanto essa análise ergonômica, que é informada, inclusive, para todas as empresas, incluir no e-social, né? E a gente parte para o processo de plano de ação. Ok, diante disso, o que a gente pode fazer para melhorar? Então, a gente ajuda com capacitação da liderança, atendimento psicológico para as pessoas, e aí é que entram, por exemplo, a área da psicologia, né? Tem muitos psicólogos que estão se preparando para atuar nessa parte de psicologia organizacional para atender a NR, vai entrar nessa parte do plano de ação, de fazer um processo de psicoeducação. Como eu falei anteriormente, algo que não foi ensinado, mas que a gente precisa conseguir identificar e falar desses assuntos, porque o tabu, o estigma é muito grande e as pessoas estão adoecendo muito e precisam de ajuda. Algo precisa ser feito de forma urgente. Então, como é que reconhece esses sintomas em si, no seu funcionário, no seu colega de trabalho? Todo esse processo de psicoeducação vai ser muito importante nesse trabalho de prevenção e no plano de ação. Pode passar, por favor. Então, aqui mais alguns serviços, mas que vai ser tudo personalizado de acordo com a realidade de cada empresa. Então, não há uma necessidade de ter serviços que não, de repente, não cabem para aquela realidade. O mapeamento ele vem justamente para isso. O que cada empresa precisa? Então, de acordo com isso, algumas opções. Prevenção e combate a assédio, atendimento psicológico, pode ser em forma de terapia de grupo, pode ser em forma de workshop. Então, todos os serviços que estão disponíveis para atuar no pós, né? Como é que a gente faz para melhorar nesse plano de ação de forma efetiva? Pode passar, por favor.
Aqui está um exemplo de uma lei que já está em vigor para as empresas que têm CIPA, de combate e prevenção ao assédio moral e assédio sexual, onde todas as pessoas da empresa precisam receber um treinamento uma vez por ano. A gente precisa falar desses assuntos, são conversas difíceis, mas necessárias. Então, orientar as pessoas e orientar também as lideranças de como lidar com essas questões. A gente consegue apoiar vocês com esse treinamento também. Pode passar. E o ponto-chave, como eu falei, é essa capacitação da liderança, porque, fora isso, vira muita balela. Se a liderança não mudar essa forma de se relacionar, e a gente tem um estudo que mostra que a liderança tem um impacto principal na saúde mental das pessoas. Então, em torno de 70%, tão quanto um cônjuge. Então, você imagina cônjuge numa situação de divórcio, onde um quer matar o outro, aquela loucura. É o mesmo impacto que a liderança tem na saúde mental da sua equipe. E é uma liderança que muitas vezes não foi treinada com esse olhar de saúde mental. Uma pessoa que não sabe lidar muitas vezes com as suas próprias emoções, não sabe lidar com a inteligência emocional. E tem sim, hoje, o mundo mudou, as relações mudaram, e hoje tem sim essa atribuição de ter esse olhar de cuidado com as outras pessoas. Mas que precisa ser treinada para isso, precisa ser capacitada para isso. Onde muitas vezes só é criticada. Liderança é criticada o tempo todo. Qualquer roda de bar que você vá, tem alguém falando mal, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Quem nunca? Mas quem é que ajuda essa liderança? Quem é que presta um suporte emocional para essa liderança? Eu tenho um exemplo com relação à demissão. Demissão é um processo muito sofrido para quem é demitido, mas também é sofrido para quem demite, e ninguém enxerga essa dor. Liderança, muitas vezes, tem que estar naquele papel de não mostrar vulnerabilidade, de ser sempre o super-homem ou a Mulher Maravilha, tendo resposta para tudo, como se não fosse uma pessoa, e que também está adoecendo, e que também precisa de cuidado. Então, a gente tem um programa para apoiar essa liderança com ferramentas de gestão, de inteligência emocional, apoio de saúde mental e também atendimento psicológico específico para trazer esse acolhimento, porque é um lugar de muita solidão. E a gente está aqui para dar esse suporte e não ficar só criticando, como muitas vezes acontece. Pode passar, por favor. Aqui são alguns exemplos, alguns feedbacks dos clientes. Pode passar, Lu. Aqui outros clientes da Humanize. Pode passar. E o nosso agradecimento. São temas ainda muito difíceis e conversas que são necessárias. As pessoas precisam de ajuda, as empresas precisam de ajuda, e a gente está super à disposição de vocês para ajudar. Contem conosco nesse processo. Obrigada. Obrigada, Joyce. Obrigada, Caio, também. Eu acho que a fala de vocês, uma complementou a outra. Achei sensacional. E a gente está num momento, assim, muito, muito delicado mesmo das empresas, né? Eu falo, assim, muito, Joyce, porque eu sou líder e eu falo muito de solidão, porque liderança é estar só. A gente passa por isso mesmo. Mas vou fazer uma pergunta, acho que eu vou começar pelo Caio. Caio, o que mudou na NR01 com esse adiamento da vigência? Você consegue ser mais assim? O que você pontuaria como algo central ali? Bom, se eu estou entendendo a pergunta, o que esse adiamento da vigência está implicando em relação à NR1, né? Bom, o que o ministro falou, e até agora a gente teve a fala, né? Não teve nada oficialmente publicado nos canais do governo, é de que vai haver uma suspensão. Então, são 3 fatores, né? Primeiro, que é uma suspensão da punibilidade. Então, a suspensão da aplicação de punição. Não fala de... Aliás, ao contrário, ele fala que
vai haver fiscalização, poderá haver fiscalização, mas vai ser no sentido de orientar. O segundo aspecto que ele coloca é que o governo vai elaborar uma cartilha mais específica, orientando, né, a operação disso. Eu acho, a nossa expectativa é que essa cartilha ela suplemente algumas obscuridades e subjetividades da norma. E o terceiro aspecto é que, além da cartilha, além da suspensão da punibilidade, ele forma um grupo tripartite para essa discussão, o que é essencial. Muitas vezes as leis e as normas elas são criadas por pessoas que têm uma visão não tão prática da situação. Então, aí a gente acaba tendo normas descoladas em algum aspecto da realidade. Então, a gente às vezes não tem as nossas normas, elas não têm uma preocupação pragmática. A gente tem vários exemplos dessa natureza. E formar esse grupo tripartite, eu acho que é um bom avanço para que essa discussão ela seja elaborada e a gente tenha um aperfeiçoamento dessa norma até que ela entre com a aplicação prática aí, que é a partir de maio do ano que vem. Maravilha. Eli, você está muito quietinha. Quer fazer Não, estou alguma aqui. pergunta? Estou Eu estou aqui falando demais, hein? aguardando. Não, estou aqui aguardando o meu momento. Obrigado pela participação dos dois doutores aí no assunto da NR01, né? Vou fazer aqui para a Joyce. Joyce, você, e a Lu até comentou também desse papel da liderança, que ela, por si só, ela acaba sendo, até na correria do dia a dia, muito solitária. Como que você deixaria aqui uma boas práticas já para o RH ou para o próprio líder começar essa autoliderança? Porque eu entendo aqui, até já abrindo duas perguntas em uma só, eu entendo que tem um papel muito importante da empresa para se adequar a todas as normas e ainda estão sendo aí criada toda uma cartilha, mas existe também uma conscientização de um protagonismo também das pessoas que estão nesses papéis de liderança, né? Aí, abrindo um parênteses, eu, na minha jornada de trabalho, né, eu fui executiva do mercado financeiro, também lá tive as doenças ocorridas na minha época lá de bancária, né? Túnel do carpo, tive já um surto, sim, e até vivendo esse desafio de um dia fazer algumas demissões que foram para mim sofridas, mas quando eu fechei esse meu ciclo de bancária, eu fui mergulhar no meu autoconhecimento para entender um pouco mais das minhas crenças que o Caio trouxe aqui, né? Esse meu cognitivo, os meus medos, e eu tive a oportunidade de fazer vários treinamentos que me ajudou a me libertar de muitas doenças que elas também foram psicossomáticas na minha vida, como 2 cânceres de mama. Então, assim, o que você deixaria aqui, já fechando essas duas perguntas, né? A autoliderança está lá, tem muitas coisas para o RH fazer, para o líder, para entregar meta, para dar resultado para o acionista, afinal de contas, a gente precisa deixar a empresa lá sustentável, mas um sustentável, né, de uma sustentabilidade saudável. E como o líder pode fazer essa autoliderança deles no seu ponto de vista, aí misturando já as duas perguntas em uma só. Legal, Helene, muito boa a sua pergunta, porque muitas vezes as pessoas chegam a cargos de liderança por competências técnicas, mas não são treinadas para gerir pessoas. E o mundo mudou muito. Caio falou muito de tecnologia, de como isso tem impactado o nosso trabalho. A gente hoje vive, por exemplo, com 5 gerações trabalhando numa mesma empresa.
E assim, a liderança não precisa saber tudo, mas precisa querer aprender, precisa se atualizar para esse novo mundo, para essas novas atribuições, onde muitas vezes as pessoas tendem a repetir aquilo que receberam, a se comportar como o ex-chefe, por exemplo, se comportava, mas isso não cabe mais. O mundo mudou. É preciso se atualizar, não só em competências técnicas, mas, como você falou, em competências comportamentais e de autoconhecimento e de autocuidado. Então, você deu um exemplo de autoliderança. E, para mim, o ponto principal de uma competência de liderança é liderar pelo exemplo. E não só exemplo técnico, mas exemplo também em autocuidado. Porque recebe muita pressão. Recebe pressão da equipe aqui de baixo, recebe pressão da alta liderança de cima, está aqui nessa panela de pressão e precisa se cuidar. Porque se não se cuida, isso vai cascateando para a equipe e perpetuando esse ciclo de estresse. Mas também não dá para absorver tudo. E aí precisam de alguns recursos, inclusive psicológicos, para lidar com essa pressão, reconhecer os limites também, reconhecer que também é um ser humano. Então, você deixaria aqui essa orientação, tanto para o RH ou para o líder, o gestor que estiver nos assistindo, o quão é importante ele buscar esse autoconhecimento, inclusive aproveitando aqui, né, o momento que nós estamos, a BRH, eu aqui no papel que estou atualmente, né, como diretora de aprendizagem, a gente tem aqui um curso que a gente tem a parceria aqui com a nossa plataforma da UOL, com mais de 300 cursos que você se tornando associados da BRH, você tem acesso a essa plataforma que vai contribuindo nessa formação, nessa capacitação, para que ele possa liderar, como você mesmo falou, a partir do exemplo, a partir do que você trouxe, do que a sua empresa também consegue contribuir. Então, acho que as pessoas, os gestores também precisam se mobilizar nesses sentidos para ser uma cocriação, tanto por parte da empresa como por parte dos colaboradores, porque aí sim, dessa forma, a gente vai criando todo um clima organizacional diferente, onde todos estão no mesmo propósito. Se o da ponta também está com o propósito de se auto-amar, se auto-ajudar, ou o CEO, ou o diretor, ou líder também está, se todo mundo está na mesma vontade ou no mesmo desejo, eu acredito muito nessa mudança, dessa cocriação. Então, Lu, você falou que eu não falava, agora então eu vou fechar aqui, que senão eu falo muito. É verdade, você gosta de falar. Vamos lá, Caio, eu tenho uma pergunta para você. Como que a versão anterior à NR01 pode impactar ou impactaria, né? Porque já estamos na nova versão. Como essa versão anterior impactaria as micro e pequenas empresas? Acho que a Joyce acabou até explorando isso um pouco na apresentação dela, né? As micro e pequenas empresas, elas têm obrigação, têm as mesmas obrigações. O que há de diferente, né, com a nova norma é que elas estão isentas de ter o programa de gerenciamento de risco, mas ela é obrigada a ter... ela não precisa ter o programa, mas ela precisa ter as ações específicas, tá? E acho que esse é um ponto que também precisa ser clarificado na norma. Acho que esse é um dos pontos que são essenciais. Até porque a estrutura de custo de uma microempresa ela é muito diferente, né? De custo e a estrutura de pessoas também. E acho que é um dos motivos da suspensão de vigência também e da espera de regulamentação. A reunião com o ministro hoje foi muito mais clara do que a própria norma foi textualmente, né? Então, a gente está esperando que venha um pronunciamento oficial para que a gente tenha isso mais especificado. Falando sobre clareza, essa NR01, ela traz alguma definição clara sobre risco psicossocial? E aí eu fico aberto aqui para Caio e se Jorge quiser complementar também. Eu acho que cabe para vocês dois aí pontuarem a opinião de vocês.
A Joyce foi muito feliz em buscar instrumentos paralelos, né? Instrumentos legais paralelos, algumas definições. Mas não, essa norma ela não é suficientemente clara no que é o risco psicossocial. E a gente vai achar em outros documentos espaços e até um campo de interpretação do que necessariamente vai ser constituído como risco psicossocial. E acho que a Joyce traz de uma maneira pragmática quando ela fala de você ter uma ferramenta homologada para ter o registro daquilo que você identifica no ambiente de trabalho e aquilo que você se propõe a fazer e combater, né? Mas qual é o problema? Você tem a ferramenta e você vai fazer o seu programa dentro do que você identificou. E aí o fiscal chega, estou pensando isso na prática, tá? Ele chega e fala, não, mas eu fiz entrevista aqui com alguns colaboradores, até porque a norma traz como premissa isso, a participação do trabalhador. Você não apontou todos os riscos. Você apontou só alguns, ele está trazendo outros riscos que não estavam no programa. Então, isso tudo vai precisar ser solucionado antes que a gente tenha as autuações fiscais. Pelo menos é a forma que eu entendo, senão, das duas, uma. Ou a gente vai ter uma máquina de fabricar autuação e multa, que vai depender de um fiscal, do outro, o que um pensa, o que o outro pensa, ou a gente vai ter uma máquina de nulidade de auto de infração, e aí vai ficar naquela história da lei que não pegou. E é uma lei importante, a gente tem diversos fundamentos para que essa norma exista, fundamentos que vão lá na Previdência, fundamentos que vão no FAP, que a Joyce trouxe também, fundamentos de presenteísmo, adorei esse conceito do absenteísmo, que estão aí por trás da norma. O empresário precisa entender isso também, conseguir enxergar só o custo, mas entender o que a norma está tentando resolver, que no final a conta ela é rateada para todos nós, né? Todos nós, como brasileiros, a gente está pagando a nossa quota parte dessa conta. E a conta precisa fechar de alguma maneira. Quer contribuir, Joyce? Sim, eu quero contribuir inicialmente voltando à pergunta anterior de micro e pequena empresa, porque a semana passada eu tive um caso que uma empresa ela teve uma questão de assédio, um relato, né? E era uma pequena empresa e foi autuada e perdeu uma grana. Só que essa grana que essa empresa perdeu, pelo fato dela ser pequena, teve um impacto absurdo que, de repente, numa grande isso já seria diluído. Então, independente de ser obrigatório, de ter que constar no formulário tal, dessa questão de lei, é importante que as empresas tenham esse olhar, essa visão como cuidado, até para ter como defesa e poder se colocar para evitar esse tipo de situação, né? E com relação a essa questão de definição, eu trouxe alguns exemplos aqui, e vem a nossa lei aqui do Brasil, essas discussões que a gente está tendo agora, mas a gente está falando de um guarda-chuva muito maior, a gente está falando de OIT, Organização Internacional do Trabalho, a gente está falando de OMS, a gente está falando de um mundo inteiro trazendo esses questionamentos. Essas próprias ferramentas, que alguns exemplos que a gente tem dessa questão de validade científica são ferramentas internacionais. Então, a gente está trazendo as melhores práticas para que as empresas tenham uma mudança de cultura para esse olhar. Independente, é óbvio que a lei ela vem hoje como uma maneira da gente falar mais sobre esse assunto, né? Porque os riscos psicossociais eles já estavam incluídos dentro dos riscos ocupacionais, mas enquanto não se falava disso, a gente não estaria aqui hoje falando, né, nessa roda de conversa. Então, a lei ela tem esse peso de trazer a discussão, mas vai muito além disso. Tanto a parte de benefícios que as empresas têm, financeiros, inclusive, né, quanto os prejuízos que elas já estão tendo aí por não ter esse olhar e que podem ser minimizados.
Seguindo essa linha aí, quais impactos, assim, de forma bem direta, você acredita que os riscos psicossociais não tratados poderiam gerar para as equipes dentro das empresas? Casos de assédio, que é um dos riscos psicossociais, que, por exemplo, pode ser uma gota d'água para a pessoa chegar num burnout. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Pum, 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 pum. Porque o burnout é uma síndrome relacionada ao ambiente de trabalho com estresse que não foi gerenciado. Então, o burnout está relacionado ao trabalho. E o assédio, por exemplo, pode ser uma gota d'água para a pessoa entrar nesse sofrimento de burnout. E, além disso, tem ação trabalhista em cima disso. Uma ação trabalhista com relato de assédio vai sair por baixo uns R$100.000. Assim, isso é dinheiro, sabe? A gente está falando de afastamento. Pessoa que deixa ali aquele buraco na equipe e vai sobrecarregando as outras. São diversos fatores que impactam e prejudicam e que a gente precisa gerenciar, né? Só que para gerenciar eu preciso conhecer, porque eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo medir. Então, o primeiro ponto é essa medição, é essa análise, para ter ações. É o movimento de começar agora, né? A minha sugestão é comecem agora a ter esse novo olhar que pode trazer benefícios e certamente resultados para as empresas, tanto no clima quanto resultados historicamente subjetivos, quanto em resultados mensuráveis em números e resultados financeiros. Joyce, me vem muito aqui, assim, seria também um momento, tanto da liderança, eu gostei que teve uma hora, não sei se foi você, o Caio comentou, de reunir as áreas, né, o jurídico, o pessoal da saúde, do trabalho, e revisitar os papéis, revisitar as funções, né, para que seja redesenhado até todo o modelo. A gente tem isso muito bem quando a gente pega um produto ou um atendimento, a gente percorre lá todo o percurso, às vezes, do cliente, né? E verifica onde a gente pode ser mais eficiente no atendimento, trazendo para esse olhar dentro da empresa, como que a gente consegue ser mais humanizado nas atitudes, né, que, como o Caio trouxe, elas tão subjetivas na hora de análise, mas se eu revisitar os papéis, de como é feito o trabalho de cada um, para que a gente possa ter Processos, né? os processos, isso tudo o quê? Contribui? Qual é a visão de vocês dois aí? Seria uma das maneiras de ajudar nesse transtorno, né, da saúde mental? Sim, se Caio vai, se não for, eu vou, depois Não, ele vai. Jorge, por favor, nós damos primeiro. É muito legal, Helene, porque realmente uma atuação multidisciplinar ela é muito rica, trazendo novos olhares e novas possibilidades. O assunto é complexo e precisa realmente de uma união de forças para se encontrar alternativas. E cada empresa vai ter uma realidade própria e dentro da sua própria cultura. Então, existem algumas possibilidades de trazer profissionais externos, mas quem está dentro, a gente tem exemplos de psiquiatra do trabalho, que é uma das alternativas que a gente tem. Então, se, por exemplo, uma pessoa que adoece e vai ao psiquiatra do plano de saúde, a tendência é, toma aqui um atestado, 30 dias, toma aqui um remedinho, daqui a pouco você volta. O psiquiatra do trabalho não, ele está dentro da empresa. Ele consegue identificar os fatores da empresa, os fatores do ambiente que estão impactando naquele ambiente. Então, ele não está olhando aquele indivíduo, ele está olhando aquele exemplo, mas trazendo também como prevenção para o grupo. Então, dentro desse teu exemplo, mais uma pessoa que pode contribuir nessa parte de psiquiatria do trabalho. E não vai falar, volta daqui a 30 dias, né? Volta semana que vem que eu quero te olhar de novo. Vamos conversar. E não é só contigo. O que eu vou fazer no ambiente para que isso não aconteça de novo e não aconteça com mais pessoas? E os resultados vêm. Eu gostei Maravilha. muito quando o Caio falou assim, de viés cognitivo, né? Então, assim, é uma mudança. Assim, primeiro a gente precisa entender que tudo é enviesado. Não existe nada neutro.
Nada, nada nessa vida. Nós não somos neutros. Não adianta, porque nós somos frutos de uma criação, de uma cultura que a gente viveu e das nossas experiências, das experiências próprias ou algumas que a gente se apropria. Mas cada elemento, nem os computadores, nem a inteligência artificial consegue deixar de reproduzir os vieses que nós, seres humanos, temos. Então, a gente tem vários estudos, né, estudos seríssimos aqui. Eu estou até com um artigo aqui na minha mesa de Stanford agora, falando. Bem, ele traz aqui 8 vieses cognitivos que vão para os algoritmos e 24 formas de combater esses vieses, mas não me convenceu. Eu já tenho outro artigo aqui já trazendo outras possibilidades, mas e eu vou lendo e falando, quanto mais a inteligência artificial está avançando, mais está se aproximando da nossa singularidade como humanidade, que é essa singularidade enviesada. No direito, existe uma teoria muito antiga chamada teoria tridimensional da norma, que fala assim, a gente tem fatos, a partir desses fatos, eles são submetidos a valores, e a partir desses fatos submetidos a valores, você tem a norma, que estabelece a conduta, estabelece aquilo que a gente quer quanto sociedade, né? Uhum. E qual é a salada que eu estou tentando fazer de tudo isso aqui? Eu, assim, particularmente, tá? É uma visão minha, eu acho que os ambientes de trabalho, de uma maneira geral, eles têm melhorado. Eu fico triste que a gente precise sacar uma lei, uma norma regulamentadora para tentar, pela dor e pela fiscalização, mudar aquilo que é uma cultura. Porque eu acho que naturalmente tem ficado muito feio para as empresas e eu lido com muitos empresários, os donos dos negócios, e lido com muitos CEOs. Geralmente, a maior parte das pessoas que eu lido são donos e são CEOs. Eu não conheço nenhum de aproximadamente hoje 160, 100 alguma coisa nessa casa, que eu olho e falo, olha, essa pessoa não mudou, essa pessoa não está combatendo, ela está combatendo, ela não quer ter dentro do ambiente da empresa dela alguém que, a custo de bater a meta, vá tratar mal a equipe, que vá praticar. Mas aí, é lógico, tem que fazer um corte, porque meu core business é voltado para negócios de dono, né? Não são as grandes SAs. Mas negócios de dono a gente vê. Então, eu acho que a cultura está melhorando. Eu acho que é um trabalho que ele é conjunto e me preocupa muito os extremos da moda. Por exemplo, vem nessa norma regulamentadora um direito de recusa. Tá? O que é o direito de recusa? É um direito legítimo que o empregado tem de se recusar a trabalhar caso ele ache, e aí esse é o problema, caso ele ache que aquele ambiente oferece um risco à integridade física dele ou à saúde dele. Ok, se você for para um campo que a ANR também regulamenta ali, né, de risco químico, biológico, é fácil e a gente, estava se exigindo que aquele empregado ali se submetesse num lugar de extremo calor ou de extremo frio, sem, né, os EPIs adequados ou sem o que pudesse preservar a saúde dele, ele se recusou a trabalhar. Okay? Mas quando a gente vai para o que é psicossocial, isso cai numa subjetividade que isso me preocupa, sabe? Acho que eu tenho ficado incomodado da gente tentar tratar isso dentro de uma norma regulamentadora. Eu acho que, de certa forma, e aí, Joyce, assim, sendo muito honesto com você, você me trouxe algum acalanto hoje, assim, sabe? Você me deixou um pouco mais tranquilo, porque você me trouxe algumas questões práticas que a gente pode trabalhar para ter um impulsionamento dessa mudança cultural, que é o que eu vou chamar de valor, tá?
Mas vamos lá. Então, o fato da gente ter a norma é porque a sociedade já está pensando diferente. Porque não é o contrário, você não muda a cultura e a mentalidade das pessoas por um projeto de lei, sabe? Por uma lei. Você força, a gente fala assim, é que é pela dor, é pela fiscalização. É aquela história, eu vou multar porque tem um radar de velocidade. Na hora que o cara passar o radar, ele vai pisar no acelerador se ele não tiver consciência e vai... Né? Ou então vai tomar a multa mesmo, já vai passar correndo, porque ele não mudou a cabeça, não mudou a cultura, não conseguiu ter um olhar para o risco, de quanto que aquilo impacta e tudo. E acho que quando a gente vai para uma linha de mudança de cultura, a gente vai para uma linha de trazer as pessoas para discutir, para conversar e para implementar, mas com a seriedade também de entender que a gente precisa ser produtivo, que a gente precisa ser eficiente, que aí eu vou falar dos extremos, né? Eu fui coordenador do Squad de SD até o início desse ano do IBGC. Agora eu mudei para o Squad de Startup, Inovação e Tecnologia. E eu vi muitos extremos acontecerem em nome do ISD, a gente viu isso no mundo. Então, a gente teve efeito. Não tinha nada, aí as empresas implantaram, algumas num grau de autonomia e houve uma forçação de barra e gente também se aproveitando disso, aí a mola voltou e aí as empresas vão cancelar tudo e a gente fica sempre nesses extremos, né? E eu acho que a gente precisa sair desses extremos, precisa sair dessa polarização. E é muito difícil sair disso numa sociedade digital, gente, com esses vieses cognitivos vindo trabalhando em cima da gente por algoritmos, e que não funcionam só em redes sociais, mas funcionam nos e-mails, então que vão pautando um comportamento polarizado na sociedade. Mas, de qualquer forma, volto, na minha visão, a gente está caminhando para melhoria. Eu olho o ambiente de trabalho hoje e acho que ele está melhor do que estava há 5 anos, muito melhor do que há 10, muito melhor do que há 15 e, quiçá, muito, 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 muito melhor do que há 20 anos atrás. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, de conseguir separar as coisas sem andar nos extremos. Né? E a gente espera que a lei venha para isso, para mudar a cultura, que o valor já está instaurado, mas para a gente olhar os fatos com um pouco mais de seriedade mesmo, né? Mas eu vejo a teoria tridimensional da norma e acho que a gente tem a norma porque os fatos aconteceram, a sociedade passou a valorar de uma forma diferente e a norma surgiu daí, né? E acho que a gente está caminhando. Maravilha. Posso falar rapidinho? Claro. Muito legal. Quando eu falo que esse programa ele pode ser uma defesa para a empresa, vai justamente nesse exemplo que ele deu, até em caso de má-fé. Porque, por exemplo, dentro do questionário, ele precisa ser respondido considerando uma amostragem estatística. A ferramenta ela só é validada quando um percentual daquela equipe preencheu o questionário. Tá? Sim, e aí a própria ferramenta ela diz se aquele nível de ser confiável, se não é, ou se mais pessoas precisam preencher. Então, quando a empresa tem essa ferramenta documentada, e aí chega uma pessoa de má fé, ela tem uma prova para falar o programa que ela fez. Olha aqui, 90% dos meus funcionários que preencheram o questionário não estão enxergando dessa forma. Se uma única pessoa está de má fé, nesse exemplo que o Caio deu é direito de recusa, Caio? Esqueci o termo jurídico. Isso. A empresa tem como mostrar o que ela fez. E aí já minimiza esse risco também, inclusive dos próprios funcionários, porque eu faço uma análise coletiva, eu faço uma análise do ambiente levando em consideração a opinião de toda a equipe, não é um processo individual. Então, é mais um exemplo para minimizar esses riscos. Perdão, desculpa. Não, pode falar, Caio. Eu estou assim, me recordando, né, que lá em 2009, quando a gente teve aquela portaria
a 1510, que regulamentou o registro eletrônico de ponto, né? A sociedade ficou extremamente escandalizada e falou, nossa, agora acabou o mundo, como é que vai ser isso? E veio por portaria também, que sempre é um negócio assim, meio estranho, faça, mas como que não interessa, faça, né? Mas aí depois que saiu o extremo, né, e as coisas foram se ajustando, se equilibrando, hoje não se discute mais isso, hoje não é mais um problema, na linha do que a Joyce falou, né? E eu lembro, porque eu já atendi diversas empresas, muitas empresas hoje não perdem mais ações trabalhistas porque implantaram ponto e acabaram se protegendo em relação a isso, e acho que melhorou o ambiente de trabalho. E o círculo, né, o cerco, ele foi se fechando. Então, eu acho que a gente tomou um susto com essa norma, né, do jeito que veio, estava atropelada, a gente vai ter ajustes. Se não tiver ajuste, começar e a gente tiver problema, a gente vai voltar, vai colocar na mesa, vai discutir e a gente vai tentar ajustar. É certeiro que vai ser assim? Não é certeiro. A gente teve, por exemplo, a lei do motorista, né, profissional, que ela não foi certeira. Foi aquela lei que veio do Congresso e ninguém escutou, nem o motorista, nem o dono da empresa, né? Então, conseguiram fazer uma lei que deixou ambos afetados insatisfeitos. Mas não acho que vai ser o caso dessa portaria, não. Acho que a gente, como eu venho falando, eu acho que a gente caminha para um ambiente melhor, um cenário melhor. E acho que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas que a gente tem de adoecimento psicológico, porque uma parte deles está no trabalho, gente, mas uma grande parte deles é muito resultado dessa dinâmica da economia digital, da digitalização das relações e, principalmente, do afastamento e do isolamento em relação às pessoas. Alguns de vocês devem conhecer a história das Blue Zones, né? Qual é a característica que você identifica em todas as Blue Zones, que são aquelas zonas onde as pessoas são centenárias? É a característica do relacionamento social, né? Então, todas elas, pessoas que preservaram e tiveram uma boa relação social. E a sociedade algorítmica, ela tem uma tendência ao isolamento, até porque você trabalhando em casa, sozinho no computador, você compra mais, né? Então, você é a mercadoria e você adquire mais, você vai fazer mais. Então, há uma preocupação, uma tendência para isso. Mas, vamos lá, e assim caminha a humanidade, né? Joyce, de forma prática, como que uma empresa ela pode começar a mapear esses riscos psicossociais de forma eficiente? Como que ela dá esse primeiro passo, assim? Com relação à norma, ela não explicita qual ferramenta deve ser adotada. Então, existem algumas no mercado. O que deve se levar em consideração tem que ter validade científica, tem que perguntar para a equipe, as pessoas precisam opinar e de forma anônima. Então, a gente tem uma ferramenta aqui para auxiliar nesse sentido e a gente consegue segregar por departamentos, por filiais, para fazer um trabalho mais assertivo. A gente consegue ajudar as empresas nesse mapeamento, de forma bem simples, é uma pesquisa que leva menos de 2 minutos, e a gente faz um trabalho também muito importante, Luciana, de endomarketing e de conscientização, porque se você só joga uma pesquisa, é um assunto muito novo, as pessoas não entendem, né? O que Não que eu sabe faço nem com para que isso? está respondendo. Exatamente. Então, a gente apoia nesse sentido também de trazer o esclarecimento, mostrar a importância, mostrar que é simples, os benefícios para todo mundo, dar todo esse suporte. Bacana. Caio, mesmo com esse adiamento aí das exigências, que ações imediatas as empresas já deveriam ou devem adotar para se preparar para essas novas regras? Já
traz o Departamento de Recursos Humanos, o Jurídico, Segurança do Trabalho, começa a catalogar todas as ações voltadas ao bem-estar, organiza documentação, por exemplo, em relação aos feedbacks. Estou aqui pensando, enquanto eu falo com vocês, formulando, né? Porque se você tem os registros de feedbacks entre liderança, nem precisa ser o 360, se for 360 melhor ainda, mas se tiver bom, você tem lá os feedbacks periódicos da liderança, registrados com o liderado, e sempre respeitosos, sempre mostrando os pontos que precisam ser avaliados, melhorados, né, reconhecimentos. Eu acho que são documentos que vão ajudar a elaborar, de alguma forma, o plano de gerenciamento e de identificação de riscos. Até porque, imagina que alguém vai entrar com uma ação depois, uma ação judicial, dizendo, eu era perseguido, aí você vai lá, pega todos os feedbacks registrados e está lá a liderança elogiando, pedindo promoção para a pessoa. Então, eu acho que no final da história vai exigir, no fundo, que as nossas empresas sejam mais profissionalizadas, tenham mais métodos, tenham mais organização. E aí, falando um pouco de contencioso, trabalhista, empresarial, sempre para não cair naquela velha história, né, de que a gente ouve de alguns empresários, não, mas tinham duas testemunhas lá, eu não tinha documento, foram duas testemunhas do ex-colaborador que também foram desligados e aí chegaram, não falaram a verdade, eu não tinha documento, não tinha nada para registrar. Então, começa desde já, juntando a equipe que é responsável, catalogar as ações que a empresa tem e também já buscando apoio e assessoramento para desenvolver o programa antes que esgote o prazo dos 12 meses. Eu acho que é isso. Olha, eu trouxe para minha realidade aqui, né? Então eu vou fazer uma pergunta dentro da minha realidade. Não sei se não estava combinado, mas enfim. Estagiário, ele é considerado como um participante desse momento de preenchimento da pesquisa? Ou não? Isso é só uma atribuição para funcionários mesmo seletistas? Pensei nisso aqui, porque eu tenho 2 estagiários na empresa e fiquei com essa dúvida. A gente pode estender a sua dúvida, inclusive, para agora para os PJs, né? Até porque o Tá STF também, né? Nesse processo grande de finalmente pejotização, né? aí eu acho que a gente precisa fazer uma interpretação teleológica da lei para entender qual é o objetivo da lei. Né? O objetivo da lei não é criar uma discriminação naquela classe e eu vou colocar como prestadores de serviço, imaginando a relação de trabalho. Então, eu acho que não faz sentido a lei estimular e falar, não, o PJ você pode tratar mal, o estagiário você pode tratar mal, mas o CLT você tem que tratar bem. Não, não é isso. A ideia da lei foi de mudança, não é nem de mudança, mas eu acho que de melhoria no ambiente No como um ambiente de todo trabalho, e né? de registro e organização para essa promoção da transformação cultural, né? Então, eu acho que nenhum desses aí ficam de fora do ambiente de trabalho, porque o que está se avaliando ali é o ambiente de trabalho, e juridicamente a gente precisa lembrar que a responsabilidade ela é objetiva do empregador. Então, se tiver um prestador de serviço dentro da sua empresa e sofrer um acidente, a responsabilidade ela vai ser objetiva sua, ainda que ele seja um autônomo. E se tiver uma empresa interposta entre você e aquela pessoa que estava prestando serviço, vão responder os dois, né? Porque a responsabilidade da preservação do ambiente de trabalho é da empresa, independente de quem está lá dentro, né? Então a gente precisa fazer essa analogia aí para poder compreender o alcance da lei. Muito bom. Bom, pessoal, eu queria. Quer falar alguma coisa, Eli?
Então, eu acho que a gente já está chegando aí no nosso fechamento, né? Eu só tenho mesmo que agradecer aí, eu acho que foram dicas valiosas aí, e acho que complementando um pouquinho o que o Caio falou, quando ele vai lá e dá sugestões do RH, do jurídico, de todas as áreas, vou chamar aqui de se profissionalizar no sentido de se documentar melhor, eu acho que ao mesmo tempo, trabalhar o que de fato a lei, ou tudo que está sendo construído, quer como objetivo, que é que todos sintam-se bem e que a saúde mental seja minimizada em termos de transtorno, eu acho que vai contribuir muito aí para essa eficiência de cada um das suas áreas, e principalmente quando a Joyce comenta, até o simples detalhe, que não é simples, é muito grandioso, de repente, começar a levantar mais detalhes do porquê que aquele funcionário está lá no psiquiatra, por que ele está tomando aquele remédio, ou qual é a pressão do trabalho que está sendo envolvido ali. Então, eu acho que quando a gente chegar nesses pontos todos, com certeza a gente vai ter aí saltos, né, de consciência e de evolução no ambiente e no clima organizacional. Acho que era isso. Obrigada pela participação. Obrigada. Joyce, Caio, querem fazer as considerações? Alguma consideração final? Quero sim. Primeiro, agradecer muitíssimo, falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder agregar, discutir, me colocar também à disposição em dúvidas que possam surgir aqui depois desse nosso encontro. E pegando um gancho do que o Caio falou dos relacionamentos, tem uma pesquisa de Harvard que eles analisaram a longevidade e a qualidade de vida das pessoas ao longo de vários anos, e o fator principal para as pessoas viverem melhor e mais tempo é a qualidade dos relacionamentos. Então, bons relacionamentos são importantíssimos para a vida, e o trabalho, por si só, é um fator de proteção de saúde mental. É no trabalho, muitas vezes, que a gente tem a nossa realização pessoal, que a gente tem bons relacionamentos. O trabalho, ele é ótimo. Tem uma pesquisa também que compara suicídios de pessoas que estão trabalhando e pessoas desempregadas. E pessoas que não estão trabalhando também é altíssimo. E não só pelo desemprego em si, mas por essa questão de se sentir útil, se sentir produtivo, Pertencente, né? pertencente àquele ambiente. Então, o trabalho por si só, ele é ótimo para a nossa saúde mental. A gente só precisa ajustar esses pontos para que continue sendo dessa forma e não adoecedor. É um processo ainda desafiador por ser novo. Imagino que daqui a um tempo, assim como outras normas já foram lançadas anteriormente, hoje já não se questiona mais que se tem que usar um capacete numa fábrica, né? Mas o capacete é para proteger de perigos externos que podem bater ali na cabeça, a pessoa bater com a cabeça, por exemplo, se acidentando. Agora a gente está falando de questões internas, né? Como é que a gente protege a nossa cabeça de dentro para fora com esse impacto do ambiente? E no mais, só me coloco à disposição de vocês para ajudar aqui nesse processo. Muito obrigada. Obrigada a você. Caio? Pessoal, primeiro parabenizá-los aí pela iniciativa. Confesso que eu fiquei apreensivo para a gente poder tratar do tema, porque até hoje à tarde ainda a gente não tinha clareza se a norma estava em vigor, se ia ser adiada, se não ia ser, né, como que isso ia ser trabalhado. Então, nos últimos momentos eu estava ali estudando e avaliando o que estava acontecendo. Mas, assim, parabéns, eu acho que é o nosso papel, né, como a BRH e a nossa missão, que é de promover o desenvolvimento do mercado de trabalho, que é de promover a oportunidade para as pessoas, ela está sendo cumprida quando a gente traz esse tipo de diálogo, esse tipo de reflexão e de apoio, de orientação para as pessoas também. Então, parabéns aí pela organização. E, Joyce, muito prazer em conhecer. Adorei a sua fala, aprendi muito com você aqui hoje também. Bom, acho que é isso, gente. Maravilha, pessoal. Então tá bom. Eu agradeço a presença de todo mundo e até a próxima, né? Vou parar a gravação aqui agora, viu? Até a próxima.